Falou dele, nós fomos a ele. Aí está Fabinho Soldado, trabalhando muito. Você vai atender o Dorival? Obrigado pela presença. A gente ele atendeu, né? A gente você atendeu. Você vai atender o Dorival, Fabinho? Boa noite. Boa noite a todos vocês aí, é um privilégio estar essa hora aí batendo esse papo com vocês, né? Grandes amigos aí da bancada, Dodô é um deles, Salvo também, Noruega e tantos outros, Kleber, Paloma. É um privilégio estar com vocês e o Dorival, qualquer treinador, né, gente, eles precisam dos reforços. A gente sabe a importância nesse momento da competição, um momento que vai se afunilando e as equipes vão se reforçando. E é claro que o Corinthians está olhando para esse momento, mas o próprio Dorival falou, ele entende o nosso momento. O Corinthians está vivendo uma reconstrução muito grande e dentro das nossas perspectivas, dentro da nossa realidade financeira, nós vamos sim fazer as contratações que consigam equilibrar o nosso orçamento. São 23 horas e 27 minutos, o Fabinho está ao vivo com a gente. Fabinho, até quando pode contratar? E você acha que o Corinthians precisa de muito? E qual é o tipo de contratação? É cara para ser titular? É cara para completar, melhorar o elenco? É muito pertinente, né, esse momento de janela aberta, e não tenha dúvida que o Corinthians, como eu falei, olha para a chegada de atletas para qualificar o elenco. Mas eu preciso trazer, Kleber, um pouquinho daquilo que foi falado na virada do ano e aquilo que já aconteceu também, a manutenção desse elenco. O Corinthians, durante aí, se eu for falar de 5 anos atrás ou 6, vem de campeonatos inconsistentes. O Corinthians não consegue ser consistente dentro do cenário brasileiro. Essa é a nossa realidade. A gente está buscando um equilíbrio dentro das competições do brasileiro, não só do Campeonato Brasileiro, mas nos próprios campeonatos sul-americanos, Libertadores da América. Se não me falha a memória, acho que a última sequência do Corinthians nela foi 22 para 23 e está sempre oscilando. Então, para que uma equipe consiga, dentro do Campeonato Brasileiro, fazer grandes campeonatos, brigar por títulos, ela precisa ser consistente. E é um trabalho que ele precisa de um tempo para que a gente consiga fazer isso. Uma montagem do elenco, a gente está sempre olhando para dentro do elenco, aquilo que precisa fazer. É claro que alguma temporada você, para a próxima, você faz alguns ajustes, isso é normal, aquele atleta que não se adaptou tanto, você precisa ter esse tempo para fazer as trocas e você equilibrar. É um trabalho que eu estou no Corinthians 1 ano e 8 meses, desde a minha chegada aqui, o que a gente tem feito é reconstruir uma história, trabalhar na montagem desse elenco. Hoje a gente encontra com uma equipe muito mais competitiva do que o elenco de 2024, e esse é meu trabalho. A gestão é isso. Eu não consigo olhar para uma gestão e só pensar na quarta-feira, como é que foi o jogo, se foi muito bom, ficar muito feliz, se não foi tão bom, a gente achar que está tudo errado. Não, a gestão ela precisa olhar para aquele alvo que a gente pretende. E o alvo que nós temos com o Corinthians, como eu tenho falado, é reconstruir, a cada temporada você fazer os campeonatos mais consistentes, para que daqui a algum tempo, alguns anos, realmente o Corinthians volte a disputar os títulos dos campeonatos brasileiros, da Copa do Brasil, porque o Corinthians, a camisa do Corinthians, esse time é para isso. Cada competição que entra muito forte para que possa conseguir as vitórias. Mas eu sempre falo dos meus concorrentes. Os concorrentes eles têm evoluído. Os concorrentes, eles, a cada temporada, os seus elencos ficam mais fortes ainda. E o Corinthians está buscando esse equilíbrio para que possa, a cada dia, a cada momento, trazer a... Eu preciso manter o elenco e melhorar o elenco. Estou aqui há 1 ano e meio e estou a cada semestre tentando fazer isso, enquanto a gente vê aí o gol do Breno e depois o gol do Carrillo, o resultado de 1-1. Lembrar que o ano passado eles contrataram o Corinthians, o Fabinho, e o Corinthians chegou bem no Brasileiro.
A gente está com o tempo pequeno, eu vou pedir para vocês 4 fazerem assim para mim um comentáriozinho de 10 segundos e encaminhar um raciocínio para eu fazer mais uma pergunta para o Fabinho e liberar, tá? Dodô, eu achei que ele ia dar um drible em nós, ele foi volante, ele foi volante de chegada. Né? Primeiro que é um prazer estar falando com o Fabinho foi meu parceiro de Fluminense, né? Tem feito um trabalho muito legal. Assim, eu queria saber dele o quanto esse momento do Corinthians atrapalha o trabalho dele, né? Momento da diretoria. Noriega. Eu vou pedir para o Kleber perguntar para o Fabinho. Não para o Kleber. O Corinthians vai contratar um lateral direito português de 32 anos do Sporting chamado Ricardo Esgaio. Não, essa aí você responde agora. Esgaio ou não esgaio? São diversos atletas que são oferecidos. Se a gente for falar de especulações, a gente vai ficar o dia inteiro, né, respondendo, porque a cada dia se apresenta um novo nome. A verdade é que existe um departamento super competente para isso. Eu não tenho dúvidas que toda a experiência que tem nesse departamento, eles sabem onde tem os atletas. A verdade é que a gente precisa agora equilibrar a posição, a carência, com as possibilidades para que esses atletas entrem para a gente. Então, é um trabalho que, te confesso que ele é diário. Eu estou falando com vocês aqui agora, mas daqui a pouco eu tenho uma chamada para falar com um possível atleta que nós estamos conversando, porque a cada momento a história muda. Então, a gente está empenhado nisso. Não vou fugir da pergunta em relação ao professor Dorival. O Dorival sabe do trabalho que nós estamos fazendo, desenvolvendo. Eu espero, quanto antes, assim, poder trazer esses reforços para que possam aí, atender ao nosso treinador e a nossa equipe e ao nosso torcedor. Mas o Dorival foi muito feliz quando ele disse que ele vai trabalhar com o que ele tem. Ele sabe das nossas dificuldades e ele está muito entusiasmado e muito motivado a cada dia, a cada jogo, a cada campeonato, fazer com que o Corinthians melhore. Eu estou olhando aqui no relógio que são 11h33 da noite. Na Europa ele não vai falar com ninguém, porque na Europa agora são 4 horas da manhã. Se for falar com alguém na Europa, o cara vai pegar o voo às 7. Mas aqui tá tarde também para falar com alguém, né? Já é 12h30. Nos Estados Unidos, 1, 2 horas antes. Você não pode falar nem o continente que você vai ligar? Rapaz, vocês são terríveis, hein, Kleber? Você já começou a fazer aí um cálculo de horário. Pô. Só não levanta e abandona a entrevista, hein, Fabinho? Pelo amor de Deus! Mas a verdade é que o torcedor corintiano, ele sabe de todo o nosso esforço, todas as nossas janelas, o Corinthians sempre fez as contratações e não vai ser diferente dessa vez. É claro, como eu disse, a gente espera um melhor momento, espera que aquelas conversas, né, que já iniciaram, que em algum momento possa ter um final feliz para que a gente possa, o quanto antes, trazer a notícia para o nosso torcedor. Ô, Fabinho, então, e vocês também fazem um malabarismo financeiro, né, em meio a essas contratações, né? Vocês vivem com problemas atuais. Resolveram a questão do Mateuzinho com o Flamengo, quitaram a dívida. Como é que está a situação do Félix Torres? Saiu alguma decisão essa semana? Há realmente uma dívida que o Corinthians corre risco com transfer ban, fair play financeiro? Como é que está a situação do Félix Torres? Paloma, o Corinthians está se esforçando a todo tempo. Essa que é a verdade. E eu preciso também passar para vocês que os nossos salários estão todos eles em dias. O Corinthians está cumprindo com seus compromissos. Mas a verdade é que com muito sacrifício. Não só o Corinthians que passa por alguma dificuldade nessa linha, mas existe um departamento super competente para isso, o nosso departamento financeiro, o nosso departamento jurídico, para te responder não só sobre o Félix, mas todas as situações que acontecem em relação ao jurídico. Existe um departamento que está trabalhando dia e noite, porque, na verdade, se complementam, né? O departamento de futebol, eu não faço futebol do Corinthians sozinho, eu tenho uma equipe que está juntamente comigo e eu tenho sempre esse auxílio para que eu consiga ter aí as informações corretas para que a gente a fazer desenvolver esse trabalho com o Corinthians, entendendo
que é um trabalho de reconstrução. Eu preciso dar esse recado para o torcedor. A gente quer um Corinthians muito forte. Nós queremos um Corinthians brigando por título. Mas, para isso, o Corinthians precisa passar por esse processo de reformulação de elenco. As suas estruturas do centro de treinamento, elas precisam ser melhores. Existe um olhar também para isso, o olhar do executivo. É claro que nesse momento da janela a gente se fala muito nas contratações, mas existe todo um contexto do Corinthians que tem sido trabalhado. É um trabalho muito duro, mas eu te digo que a equipe que nós temos no Corinthians é uma equipe que está super determinada, empenhada a fazer o melhor e reconstruir, colocar esse gigante no lugar que merece. E é claro que a colocação do Dodô, evidente, essa ainda incerteza. Hoje o Osmar Stabile, aparentemente, agora em agosto, vai decidir essa questão. Isso, lógico que deve atrapalhar, deve complicar. A pergunta do Noriega, como é que chama o lateral? Ricardo Esgaio. Ele não disse nem que sim, nem disse que não. Portugal agora vai dar 4 horas da manhã. Vai, Cosme, dá uma arredondada para eu liberar ele. Rápido. Fabinho, tudo bem? Então, você é amado no Corinthians porque você virou as costas para o Inter e você virou as costas para o Santos quando a situação estava bem difícil. Você lidando com salários atrasados. Agora, se Osmar Stabile disse a verdade, na sexta-feira, o Corinthians vai ter 100 milhões de adiantamento da nova patrocinadora. Você não vai mais ter que convencer o Memphis a voltar e você deve 4 jogadores para o Dorival. Se não fosse você, o Dorival não viria. Então, cadê esses 4 jogadores? Porque o Corinthians vai bater um recorde. Em 10 anos, só contratou um jogador. Então, isso é um recorde negativo, mas você é amado por todos aí. Você vai continuar pelo menos por 10 anos aí, Fabinho. Obrigado pelas tuas palavras. Como eu falei, eu vim para cá para o Corinthians, sabe, assim, muito determinado. Eu sei o tamanho do Corinthians. Mesmo quando aqui eu não estava, a gente tem as informações. O Corinthians tem um belo centro de treinamento. O Corinthians tem uma arena maravilhosa. E o que o Corinthians precisa realmente é de uma gestão equilibrada. Nós atravessamos por um momento, sim, político, que precisa, sim, ter uma definição para que o Corinthians possa ter também uma direção nesse sentido. Mas eu te confesso que a gente, dentro do centro de treinamento, a gente consegue manter um ambiente saudável. É claro que não tem ninguém alienado, a gente sabe do que está acontecendo, os atletas sabem do que está acontecendo com o clube, mas é o que eu passo para ele. É a nossa responsabilidade quanto gestores, é a nossa responsabilidade com eles quanto atletas, fazer o melhor para que a gente consiga equilibrar essa parte esportiva para que todas as outras áreas do clube consigam aí ter um pouco mais de tranquilidade para tomar as decisões corretas para que o Corinthians, como eu tenho falado, volte a ser protagonista. No mínimo 4 anos que se passaram aí, Cléber, se você for fazer uma análise, eu não tenho assim com muita certeza, mas aí se passaram quase 20, 15 treinadores. Como é que você consegue fazer gestão? Como é que você consegue ter uma equipe, um clube equilibrado nesse sentido? As últimas Libertadores da América, o Corinthians, como eu falei, acredito que 22 e 23, que teve uma sequência. De que forma que uma equipe vai conseguir jogar essa competição e ganhar? Então vocês entendam que quando eu falo de gestão, de continuidade, a gente precisa estar fazendo bons campeonatos brasileiros, o Corinthians precisa estar consequentemente na Libertadores da América para que possa voltar a ganhar. Eu só acredito nisso. Eu acredito que, com o trabalho sendo desenvolvido, com o tempo para desenvolver esse trabalho, com todas as áreas do clube do Corinthians, que elas possam ter o seu crescimento, não só na parte técnica, mas na parte de tecnologia, na parte de investimento, para que o Corinthians realmente volte a ser um protagonista do nosso futebol brasileiro. Acho que é o desejo de todos nós. Bom, é o seguinte, agora eu vou. O executivo de futebol do Corinthians manda no Corinthians. Os nossos executivos falam assim: vai acabar o programa, você vai estourar. Então tu vai responder. Então você vai responder para mim assim, sim, não, 8, 12. O Dorival Júnior corre risco se o Corinthians se classificar na Copa do Brasil? Eu tenho um treinador, como eu falei, eu tenho um treinador que foi da seleção brasileira, o último treinador da seleção brasileira. A minha gestão, eu acho que o treinador ele não é o culpado quando o sucesso não acontece. O Dorival tem todo o meu apoio, tem toda a tranquilidade para desenvolver o Corinthians
com muita tranquilidade para que ele possa nos levar aí a dias melhores no Corinthians. Ele tem todo o meu apoio. Você falou que era sim ou não, tá me enganando. Pelo menos 4 o Corinthians precisa? Jogadores? O Dorival, ele acredita que sim, a gente sabe das necessidades, mas é difícil falar de número, claro. Tá bem. Mas o que eu posso dizer é que nós estamos atentos e buscando as possibilidades dentro do nosso orçamento. Um percentual de possibilidade disso acontecer, acho que até setembro, quando fecha a janela. Sim. Até precisa sexta acontecer. vem um reforço, Fabinho? Precisa, mas tem um percentual. Vocês estão me apertando, gente. Essa vacina. É que a gente é tão legal que agora é que você vai ver como a gente recebe bem, né, Fábio? Né, Salvio? É verdade, né, Kleber? Porque você quer mostrar o gol que ele fez? Ô, Fabinho. Não. Sabe, você não vai fazer isso comigo, não. Fabinho. Olha ele aí, Fabinho. Fabinho! Ô, Fabinho! Golaço, velho. Campeão brasileiro no Santos. Campeão no Salve, Flamengo. você não fez isso Olha. E comigo, toma um Salve. nocaute desse, Fabinho. Mas é O gol. pior de tudo foi o Júlio César, ele disse que eu fui o culpado desse gol. Mas é claro, o Júlio Impressionante. César foi o maior goleiro do mundo, pô. E você me faz um gol desse? Tá certo. Obrigado, hein, ó. Estão me devendo uma. Ok. Fabinho, volante bom de bola, foi campeão brasileiro em 2004 no Santos. E ele tem razão, né? O Corinthians foi campeão 17, 18, 19, paulista, campeão brasileiro 17, teve um período virtuoso. E agora